Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as manchetes que agitam Taubaté e a nossa região no nosso mix de notícias. Cidades do Vale registram altos volumes de chuvas nas últimas 12 horas. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com a doutora Cássia Agapito sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E ainda tem o quadro Mix Sustentável. Saiba como a poluição afeta a vida das pessoas com TEA. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores cortes da nossa programação. E ainda tem o time de handebol de Taubaté aqui nesta edição. Hoje é quarta-feira, 2 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Este é o nosso primeiro programa de abril de 2025. Também começando uma nova semana aqui com mais novidades e também com a sua participação. Eu quero agradecer a audiência que a gente tem recebido dos nossos programas, também o pessoal que assiste a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4, pelas redes sociais, YouTube e Facebook, tem sido crescente a nossa audiência. Então, aos nossos telespectadores, também internautas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também a sua participação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 84. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado hoje. A data foi criada pela ONU em 2007. Este é o nosso assunto do quadro Hora do Papo. O transtorno do espectro autista, TEA, é um problema do desenvolvimento neurológico que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Cássia Agapito, mãe atípica e advogada especialista em direito dos autistas. Doutora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV, a TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço o convite e é uma honra aqui falar sobre um assunto tão relevante para a nossa sociedade. Doutora, quando a gente recebe especialistas, profissionais especializados em determinado assunto, a gente gosta de conhecer um pouquinho da história, né? No caso, uma mãe atípica tem lugar de fala e pode falar muito bem para a gente sobre essa situação. De uma forma breve, como é que começou a sua história com o TEA? Tá. Começou durante a pandemia, né? O meu filho nasceu em maio de 2020 e nos primeiros meses de vida a gente notou que ele teve um atraso de fala. E eu achei estranho isso, né? Apesar dos pediatras falarem que era normal, que muitas crianças tiveram um atraso de fala durante a pandemia. E eu decidi, por conta própria mesmo, procurar um neurologista infantil. E aí ela me orientou a fazer algumas terapias e estimular o meu filho durante 6 meses, né? Com fono, TO. E aí para a gente observar se iria evoluir ou não. Ele evoluiu, mas não evoluiu daquela maneira esperada. E foi surgindo alguns outros sintomas, porque o TEA, assim, ele vai aparecendo alguns sintomas ao longo do tempo, né? E foram aparecendo outros sintomas, como empilhar objetos, né? Algumas estereotipias. E aí eu percebi, a neurologista fechou o diagnóstico e realmente ele tinha o transtorno de espectro, né? Antes era nível 2 e agora ele é nível 1, porque ele já consegue se expressar, né? Consegue falar. Então, basicamente foi isso. E quando eu obtive o diagnóstico, eu precisei solicitar ao plano de saúde as terapias para o meu filho. E a gente foi encaminhado para São José dos Campos. Então, a gente teria que ir todos os dias para São José dos Campos para poder fazer terapia lá. E isso ficaria inviável, né? E eu acabei entrando com a ação judicial para conseguir as terapias do meu filho aqui na cidade. Consegui e, a partir disso, eu decidi ajudar outras famílias. Doutora, é importante colocar essa situação inicial para a gente falar do assunto, até para ajudar outras famílias também que possam estar passando pela mesma situação. Quanto tempo demorou para fechar o diagnóstico e foi via rede privada ou foi via rede pública? Tá. O diagnóstico do autismo, ele envolve questionários, né? Eu procurei um médico particular na época, na verdade era um médico do convênio. Então, a gente respondeu uma série de questionários até fechar o diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser fechado por uma equipe multidisciplinar
Então, aí o fono, o TO, todos esses profissionais, eles vão ajudar o médico a fechar o diagnóstico. Quando é um nível, digamos assim, de suporte mais alto, o médico já consegue dar um diagnóstico mais preciso, né? Pode ser dado até imediatamente, tá? Então, vai depender muito do caso. Cada caso vai ser um caso. Ter se tornado mãe atípica influenciou na sua carreira de advogada? Influenciou muito. Eu falo que hoje é o meu propósito de vida, atuar nessa área de direitos dos autistas, porque a gente atua como forma de transformar vidas. Eu falo que nós somos transformadores de vida. Que a partir do momento, por exemplo, que eu consigo dar a oportunidade para uma criança fazer um tratamento, ser incluída numa escola, conseguir um auxiliar, eu sei que aquilo ali vai mudar a vida daquela família e daquela criança, as perspectivas dela. Então, eu vou desenvolver o potencial daquela criança, a gente vai conseguir transformar a vida daquela criança, inclusive inserindo aí no mercado de trabalho futuramente. Doutora, eu sei que não é sua área específica saúde, mas os pacientes que vão pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, de forma gratuita, encontram também dificuldades, chegam até o seu consultório para tirar algumas dúvidas? Sim, no escritório a gente tem bastante aí clientes que procuram a gente sem sequer ter o que eu considero que é o digno, que é o laudo, né? Muitas vezes aquele paciente fica esperando um tempo para passar na fila com o neurologista e não consegue nem o laudo. Aconteceu isso com uma cliente minha. No dia da consulta dela, ela não conseguiu o atendimento com o neuro, né? Aconteceu algum imprevisto lá, e ela não obteve o laudo, e isso é o princípio básico para a gente conseguir qualquer direito, né? Relacionado aí à causa autista. Então, para você conseguir, por exemplo, uma CIP-TEA, que é a carteira do autista, né? Sancionada aí pela Lei Rouanet-Mignon, você precisa do laudo. Para você conseguir um estacionamento gratuito, para você conseguir benefícios, né? Até assistentes nas escolas, terapias, tudo parte do laudo. E realmente no SUS a espera é grande. Há uma morosidade maior, Há uma né? morosidade. Doutora, quais são os principais direitos da pessoa com transtorno do espectro autista que muitas vezes a população acaba não conhecendo ou não chega a seu conhecimento? Tá. A gente tem, eu vou enquadrar esses direitos, né, em algumas categorias. A gente tem a categoria de direitos da saúde, que é o diagnóstico precoce, obter um laudo, as terapias, né? A gente tem direitos relacionados à educação, que seria matrícula regular na escola. As escolas não podem negar a matrícula de crianças autistas ou limitar o número, né, de crianças autistas na escola. É permitido, tá, pela Lei Berenice Piana, quando houver indicação no laudo médico, né, um acompanhante especializado para essa criança na escola. A gente tem aí direitos nos âmbitos sociais, né, previdenciários, que seria o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo pago pelo INSS aí para as famílias de baixa renda. Nós temos isenções de impostos, né, para a compra de veículo automotivo, por exemplo, IPI, ICMS, IPVA. Nós temos aí os descontos nas passagens aéreas, em transporte público também. Então, a comunidade autista, ela é uma comunidade que tem um poder muito grande. E essa comunidade conseguiu, ao longo dos anos, obter vários direitos em várias categorias. Eu falo que a nossa maior dificuldade hoje é efetivar esses direitos, porque leis a gente já tem. O que falta agora é essas leis serem cumpridas aí na prática. A gente vai estender o tema justamente para falar dos desafios, né, de acessibilidade, de mobilidade, de inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista, porque tem um nível de suporte 1, tem outros níveis. Sim. Ou seja, são desafios diferentes e necessidades diferentes. Para um nível de suporte maior, de nível 3, por exemplo, quais são as principais dificuldades dessa pessoa com TEA hoje na nossa sociedade? Na verdade, assim, eu tenho um pouco de receio também. Eu não gosto de separar o TEA por categorias, né? Leve, moderado e grave. Por quê? Porque todos, na verdade, vão precisar de suporte. E a partir do momento que a gente coloca aí níveis de suporte como o leve fosse tranquilo, a gente pode acabar tirando direitos também dos autistas de nível de suporte
leve. Já tem algumas decisões administrativas que concedem direito mais para os níveis de suporte 3 do que para o nível de suporte 1. E aí essas famílias, esses autistas de nível de suporte 1, eles têm que entrar no judiciário para poder conseguir obter um direito. Um exemplo, IPVA, isenção. Automaticamente o nível 3 já consegue. O nível 1 de suporte, ele tem que acabar entrando no judicial para poder conseguir. Há uma diferenciação dentro do Está próprio ocorrendo uma diferenciação. Espectro, né? Essa diferenciação, ela é abusiva e ilegal, porque a lei berenice-piana, ela não faz diferenciação. Então, a lei não faz a diferenciação. Mas, isso vem ocorrendo em alguns aspectos aí administrativos. E aí a solução é judicial. Em relação ao mercado de trabalho hoje, como é que está essa questão do transtorno do espectro autista? Tem casos no seu escritório de pessoas que tentam trabalhar e não conseguem, sofrem algum tipo de exclusão? Eu tive algumas ações, sim, relacionadas à redução da jornada de trabalho, tá? Pessoas que descobriram o diagnóstico na vida adulta, por exemplo, um caso de uma enfermeira, e ela estava muito sobrecarregada por conta que já é um trabalho estressante, né, essa área da saúde, e aí a gente conseguiu a redução da jornada de trabalho dela para metade. A gente tem também a questão para os próprios pais de autistas, né? Então muitos professores, já tive caso de professor que tem filho autista e aí a gente entra com a redução de jornada para que esse pai consiga ou essa mãe acompanhar o filho nas terapias também. E o mercado de trabalho, ele vem se adaptando aí a ambientes mais inclusivos, né? Quando eu digo ambientes, eu falo até na parte estrutural, tá? Porque, assim, o autista, ele tem uma sensibilidade, muitas vezes à iluminação, né? A barulhos. Então, o mercado de trabalho vem se adaptando a isso. Se ele não consegue isso conversando com a empresa ou com o próprio, se é um servidor público, né? Com o órgão, judicialmente ele consegue uma adaptação desse meio de trabalho, por exemplo, um home office, né? Ele nem precisa ter a redução da carga horária, mas se for possível o trabalho home office, ele pode conseguir esse trabalho via home office também e com certeza vai aumentar aí a produtividade dele e o conforto para ele também, para estar exercendo a sua função. Hoje, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, como a sociedade, de uma forma geral, pode participar e se engajar desta causa? Eu falo que no dia 2 de abril não adianta a gente só vestir o azul, né? Eu acho que é um dia da gente trabalhar aí o acolhimento, a escuta e entender o que é o transtorno do espectro autista. O autismo, ele não é doença, né? É uma forma de pensar diferente, uma forma de ver o mundo diferente. E incluir é respeitar, é garantir direitos. Então, eu convido aí a sociedade a inclusão, a entender um pouco mais sobre o assunto. Até porque todos nós somos diferentes e únicos, né? Cada um tem uma visão particular de mundo, essas pessoas não seriam diferentes. No caso de precisar de suporte, de ajuda, doutora, qual que é o melhor especialista, quem que a população deve procurar numa emergência, uma necessidade para garantir os seus direitos? Eu falo que o ideal seria um advogado especialista em direitos autistas, porque ele vai saber entender as particularidades do espectro. Apesar da profissão advocacia entender da lei, só quem vivencia isso realmente sabe e entende o que é o autismo. Então, tem alguns termos, por exemplo, que os pais vão chegar trazendo para o profissional, que não vivencia isso, ele não vai saber o que é uma estereotipia, o que é um flapping, o que é uma crise, né, no autismo. Então, é importante ele buscar um profissional especializado, porque esse profissional vai saber orientar ele da melhor forma possível. No caso do autismo, a maior incidência são em meninos, né, como é o seu caso. Pietro, né, que tem 5 anos. Pietro, meu príncipe. Nessa pauta de hoje, dedico aqui ao Pietro, também a todos os outros que estão assistindo a gente aqui, sejam meninos ou meninas, adultos ou não, que façam parte do transtorno do espectro autista. Então, desejo para o Pietro, assim, que seja esse símbolo para a gente lutar e em busca dos nossos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. E desde já agradeço a presença. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida com relação aos direitos autistas, eu estou à disposição.
Doutora Cássia Agapito, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com a doutora Cássia Agapito, mãe atípica e advogada especializada em direito dos autistas. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A seguir tem o nosso Mix de Notícias. Provão Paulista libera 10 mil vagas para o segundo semestre. Os detalhes você confere a seguir. Não sai daí, o Mix da TV volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. E ela pode ser ampliada, você pode participar com a gente para conhecer mais os nossos canais aqui da nossa programação. Por isso, entre em contato conosco. Aqui no nosso telão estão os principais canais para você participar com a gente aqui da nossa programação através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você manda a sua crítica, dúvida, sugestão de pauta e participa do nosso programa. Nos nossos canais youtube.com/tvc Taubaté, facebook.com/tvc Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação e ainda confere playlists completas de todos os nossos programas. Você também assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Você também pode mandar o seu texto, áudio ou vídeo através do WhatsApp, o DDD é o 12 e o número é 3625-9525. A Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, como o Instagram e o TikTok. Basta você acessar através do nosso perfil, @CâmaraTaubaté. Portanto, estão na tela os principais canais para você participar juntinho aqui com a gente da nossa programação. E agora você fica muito bem informado com tudo o que acontece em Taubaté e região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso primeiro destaque. Cidades do Vale registram altos volumes de chuvas nas últimas 12 horas. As informações aqui no nosso telão para você acompanhar. A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou ontem, dia 1º de abril, os acumulados de chuva registrados nas últimas 12 horas em diferentes municípios do Estado de São Paulo. As cidades aqui do Vale aparecem entre as mais atingidas. O destaque, Aparecida, onde o volume chegou a 42 milímetros, o maior índice do estado no período. Além da cidade, outros municípios da região também enfrentaram chuvas consideráveis. Potim, 20 milímetros, Pinda, com 19 milímetros, Guará, 18 milímetros, Paraibuna, 10 milímetros, Tremembé, 8, em Campos do Jordão foram 9 milímetros, Ubatuba, 5. A chuva intensa em Aparecida, principalmente no bairro São Francisco, preocupa moradores por conta do risco de alagamentos e deslizamentos em áreas de encosta. A Defesa Civil segue em estado de atenção, monitorando áreas de risco e orientando a população sobre cuidados a serem tomados durante períodos de instabilidade climática. Em caso de emergência, a orientação é acionar o 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. As informações aqui no nosso telão são do portal O Vale. E agora temos mais uma notícia aqui para o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão acompanhar o destaque? Provão Paulista libera 10 mil vagas para o segundo semestre. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo deu início na segunda-feira, agora dia 31, a uma nova etapa de seleção do Provão Paulista. São mais de 10 mil vagas para os cursos superiores que terão início no segundo semestre nas FATECs e também na Univesp. Essas vagas são destinadas a estudantes da rede pública que se formaram na terceira série do ensino médio no ano passado e foram classificados na avaliação do governo que garante acesso direto ao ensino superior. Das 10 mil vagas disponíveis, 7.458 são destinadas a estudantes da rede estadual de ensino. As demais são destinadas a alunos das ETECs, escolas municipais e outras redes públicas de ensino do país. Dos aprovados no Provão Paulista, 64 mil alunos da rede estadual estão aptos à seleção para turmas de 96 cursos diferentes das FATECs, entre eles agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão hospitalar e também entre eixos de licenciatura na Univesp, como letras, matemática, pedagogia
e também ciências de dados, da computação e processos gerenciais. E tem mais cursos disponíveis. Aqui na região metropolitana do Vale, 5.000 alunos que se formaram na rede estadual no ano passado estão aptos a concorrer a uma das 7.458 vagas do estado. Nas FATECs da região, são 451 vagas em 25 cursos disponíveis para iniciar agora no segundo semestre e ainda tem 147 vagas nos polos da Univesp aqui na região. Nesta etapa, os estudantes podem registrar a opção de até 4 cursos de preferência para as FATECs e 4 opções para a Univesp. Para dar início à escolha, os alunos que concluíram a terceira série do ensino médio nas redes estaduais e municipais devem acessar o portal de escolhas no endereço provãopaulistaseriado.vunesp.com.br com o nome e RA do aluno. Alunos que concluíram em outras redes do país devem fornecer o nome e o CPF. O calendário do Provão Paulista para turmas do segundo semestre está organizado da seguinte maneira: tem registro das opções de cursos de preferência de 31 a 11 de abril, 31 de março a 11 de abril. A divulgação da primeira chamada vai ser no dia 17 de abril e as matrículas começam no dia 22 de abril e tem uma quarta chamada no dia 14 de maio. Nas FATECs, o início das aulas está previsto para o dia 7 de agosto e na Univesp no dia 28 de julho. As aulas nas FATECs são presenciais e na Univesp é online, mas os alunos devem estar matriculados em polos próximos de sua cidade de residência. Aqui no nosso telão você acompanhou todos esses detalhes e informações, são do portal MEON. E com essa boa notícia aí para os estudantes no ensino superior, nós encerramos o nosso Mix de Notícias. E vamos de short aqui na nossa programação. No Boletim Câmara, além das notícias, da previsão e também das condições do trânsito, tem também um momento da entrevista com assuntos relevantes para o seu dia a dia. E no trecho que selecionamos, Ana Laura conversou com a advogada Laura Xavier sobre locação por temporada. Vamos ver? Solta o play. E como a gente tem certeza que aqueles dados são verdadeiros, que o que consta ali também é real? Pede foto do documento da pessoa, foto do documento, foto da pessoa, tudo isso, até mesmo os sites, quando você aluga, né, pelos aplicativos de facilitação, eles já pedem, eles já fazem essa análise prévia. Então, entre aspas, você fica um pouco mais tranquilo. Mas você pode pedir para a pessoa, ó, assina aqui para mim, manda uma foto do seu documento para eu anexar no contrato, tudo isso. É lógico que prevenindo de evitar que esses dados vazem, enfim, você não vai usar isso para fazer outros tipos de crimes, vamos dizer assim. Mas você pode exigir sim um documento, ou se você quiser partir pelas vias mais seguras, pede para registrar em cartório, autenticar a assinatura. Tudo isso gera mais segurança para a pessoa. E a internet pode ser um importante aliado também nesse momento, né? Você até falou para consultar ali o bairro onde está localizado esse imóvel. Então, os mapas online também podem contribuir, né? Para você entender melhor, verificar se esse imóvel realmente existe, porque muitas vezes quando você aluga para uma cidade distante, até mesmo para um outro estado, dificilmente você consegue ir visitar o local antes, né? Exatamente. Então, esses mapas, eles acabam sendo justamente um facilitador. Você vai lá, coloca, dá uma olhada ao redor, verifica, às vezes, se tem tudo aquilo que você está necessitando, um restaurante, um supermercado, não só isso, como a localização mesmo, se não fica perto de alguma coisa mais perigosa, se efetivamente é aquilo que está sendo anunciado. Então, esses mapas, o mapa em geral, acaba sendo um facilitador gigantesco. E uma vez que constatei que fui vítima de um golpe, quais são as providências que devemos tomar? O primeiro passo, quando você é vítima de um golpe, é registrar o boletim de ocorrência, para que as autoridades competentes consigam investigar, verificar exatamente aquilo que aconteceu e as formas que você tem para ir atrás dos seus direitos. Registrou o boletim de ocorrência, houve toda a investigação ali, aí a gente inicia um processo na via judicial, se assim for necessário. E aí é preciso contratar um advogado para isso? Nesses casos é necessário, nesses casos não tem como dispensar um advogado. São causas que necessariamente vão precisar de um advogado.
Você falou da importância aí do contrato para preservar ambas as partes. Então, quando a gente pensa nas condições do imóvel, em quais condições ele deve estar, né? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco em dúvida se as fotos do anúncio realmente correspondem ao imóvel, se são fotos atualizadas. Então, o que a gente deve esperar, o que é obrigação por parte de quem está alugando o seu imóvel? Por obrigação, você tem que encontrar o imóvel da mesma forma que está nas imagens. Ou melhor, né? Se você viu uma imagem, você chega lá e encontra um negócio mais arrumadinho, melhor, ok. Agora, se você encontra algo diferente daquilo que estava no anúncio ou algo inferior àquilo que estava sendo propagado, você também tem direito ou de pedir o reembolso da diária que você pagou ou da mensalidade que você desembolsou. Mas, por obrigação, você precisa encontrar exatamente aquilo que estava no anúncio. E quais são as obrigações de quem alugou? Então, em quais condições a gente tem que entregar esse imóvel? Da mesma forma que o anúncio precisa demonstrar a realidade, quando você devolve esse imóvel, ele também precisa estar da mesma forma que você o encontrou. Então, você precisa fazer toda a zeladoria ali dos itens, de todos os equipamentos. Se acontecer uma avaria ou outra, quebrou alguma coisa, queimou outra coisa, tudo isso precisa estar previsto em contrato de como vai ser ressarcido, reembolsado e de quem foi a culpa, porque às vezes já estava quebrado e quem está alugando não tem culpa nisso. Mas nem sempre é assim. Às vezes pode acontecer de cair um copo, quebrar alguma coisa, queimar um chuveiro. E aí isso no contrato precisa estar estabelecido entre as partes. Mas é por obrigação de quem está entrando, né, quem está alugando, zelar por tudo que está lá dentro. E com relação à limpeza, você está falando bastante aí do contrato, então eu imagino que isso deva também estar ali estabelecido em contrato. Mas é de bom tom você deixar o ambiente minimamente limpo? Minimamente limpa não é de bom tom, eu digo que é uma questão de higiene e de humanidade, né? Geralmente, alguns imóveis já vem escrito no contrato, a pessoa cobra um valor de aluguel, mas cobra também uma taxa de limpeza. Mas mesmo que cobre essa taxa de limpeza, pelo menos organizadinho, né, para a pessoa que vai lá limpar, eu acho que é uma questão até de sororidade, vamos dizer assim. Respeito, né? De respeito, exato. O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, e você confere na íntegra a entrevista no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix agora vai para uma rápida pausa, mas a seguir a gente conversa com o time campeão do handball de Taubaté. Vamos receber aqui nos estúdios a presença do goleiro Matheus Albuquerque e também Gustavo Andrade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí, que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora a gente vai falar sobre esporte regional, porque hoje é quarta-feira, tem um bloco sobre o assunto. E hoje o nosso programa, vou pedir para abrir um plano geral para a gente ver que está bem dourado e bem diferente. Nós estamos recebendo aqui os atletas do handball de Taubaté, o Gustavo de Andrade. Tudo bem, gente? O Matheus de Albuquerque. Prazer. E o Matheus é goleiro, o Gustavo é armador. E eles vieram representar aqui mais uma conquista para o handball de Taubaté. Desta vez uma conquista inédita, que é o título da Supercopa do Brasil. Então a gente começa parabenizando vocês, aí representando a equipe. Parabéns por mais uma conquista, viu? Muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A gente veio aqui outra vez, né, antes da competição com o técnico. E agora viemos com o troféu de campeão, alguns troféus, alguns títulos individuais, né? E muito feliz também com essa conquista inédita para Taubaté e muito feliz de estar aqui podendo falar sobre. Matheus, obrigado pela presença também, viu? Eu que agradeço, faço das palavras deles as minhas. Agradeço a oportunidade de estar aqui, minha primeira vez no caso, mas já podendo trazer esse troféu e poder trazer esse título inédito para a cidade. Para a gente começar a nossa conversa aqui, o Matheus relembrou que já esteve aqui antes da Supercopa do Brasil, também com o técnico André Silva. A gente bateu um papo falando das expectativas deles para essa competição que era inédita.
Vamos ver um trechinho, o que eles responderam pra gente, para ver se confere com o que aconteceu? André, começa explicando pra gente o que é essa Supercopa do Brasil de handball. A Supercopa é um torneio, é a primeira vez que realizam esse torneio em Brasília, né? Vão juntar os campeões, os 4 melhores colocados da Liga Nacional, os 4 do Campeonato Brasileiro de Clubes. Torneio importante pra gente, para testar já, né? Como estão as outras equipes, testar também a nossa equipe, algumas mudanças para o ano de 2025. Então, para a gente é excelente como preparação, fase final de preparação. A gente está saindo agora da pré-temporada, são 5 jogos. Então, assim, a gente vai para competir, fazer o nosso melhor, mas não é o nosso principal objetivo, né? E a gente vai para usar como preparação para o Sul Centro-Americano. Gustavo, toda vez que tem uma competição nova, assim, dá um novo ânimo, um novo motivo e uma nova inspiração? Sim, com certeza. Eu acho que no Brasil, diferente do calendário europeu, a gente tem os jogos muito apertados para a reta final do meio do ano para o final. E aí, quanto mais tem competições no começo do ano, favorece muito mais não só o nosso time, né, de Taubaté, mas acho que todos os times que jogam as competições do Brasil. A gente fica muito motivado. Eu acho que a gente vem trabalhando duro desde antes da pré-temporada, desde as férias, e começar com um campeonato que já vai ser de um nível bom, para testar não só o nosso time, mas conhecer as equipes adversárias, dá um ânimo bem legal. Nós vimos as expectativas aí do Gustavo antes, né, da Supercopa do Brasil, agora com o troféu, a conquista do primeiro lugar. E aí, entre essa expectativa e a realidade, como é que foi esse processo? Cara, a gente chegou, como eu falei, né, como o André falou também, numa reta final de preparação de pré-temporada e com assim, alguns contratempos, né? A gente acabou perdendo a quadra do MK, onde a gente tinha nosso ritual, nossa casa e tudo mais, e fomos realocados para outra quadra. Mas assim, foi muito bom ver o quanto o time se empenhou em evoluir nessa competição. É um time com algumas caras novas, por exemplo, o Matheus chegou esse ano, mas assim, jogou outras vezes aqui, mas foi para outro clube, voltou para cá. E ver o empenho que o time teve em evoluir na competição durante os jogos. Porque evoluir durante os treinos é muito mais tranquilo do que evoluir de um jogo para o outro. Você tem ali um jogo na sexta, no sábado tem outro e na segunda tem outro, e você tem, tipo assim, uma questão de tempo curta para poder ver um vídeo, acertar as coisas e preparar o próximo jogo. E foi bem gratificante ver isso, foi bem gratificante também trazer o troféu para Taubaté. Foi uma competição que foi de um alto nível, né? E deu para coroar essa pré-temporada, entre aspas, aí, que foi bem feita. Então vamos aproveitar a presença dos dois aqui para a gente fazer um retrospecto, né? Vamos acompanhar jogo a jogo como foram essas disputas. Então lá na fase de grupos foram 3 jogos. O primeiro jogo foi contra o Brasília, lá em Brasília. Não é isso mesmo, Matheus? Exatamente. Nós chegamos num sábado de manhã, já tinha o jogo contra a Brasília, a equipe da casa, domingo à noite. Seria a estreia da nossa equipe na competição e do nosso time também, como o Gustavo falou anteriormente, tem algumas caras novas, então foi muito importante ver como que a nossa equipe ia se comportar com todas essas adições ao elenco e também o nervosismo de estreia, a equipe da casa. Então foi um jogo muito importante que, graças a Deus e a nossa equipe, a gente conseguiu sair com a vitória. O nosso placar, o placar dele está aparecendo aí no nosso telão, vou pedir para colocar em tela cheia para a gente ver, mas foi uma goleada, podemos dizer assim, ó. Tá pequenininho ali, eu não consigo enxergar, mas acho que é 38, agora sim, 38-16, né, Gustavo? Esperava esse placar elástico? Cara, eu acho que a gente entende hoje no handball, né, que não tem nenhum time bobo, a gente sabe que todo mundo trabalha, só que a gente fala muito que tem alguns times que trabalham em específico com um pouco mais de, como posso dizer, de suporte para a modalidade. Taubaté é um deles. E aí a gente também tem algumas peças também no elenco que já vem de algumas competições europeias, de times europeus, de seleção brasileira, e fez toda essa diferença, né? Tanto não só a nossa preparação, mas a tradição que Taubaté tem. Mas foi uma goleada, sim. E aí depois dessa estreia, né, do nervosismo, uma competição nova, veio o segundo jogo, foi contra o Vegos Guarulhos. Vamos colocar também tela cheia aí, se a gente conseguir mostrar na nossa arte, para ver o placar. E aí o Gustavo comenta. Foi mais difícil esse jogo? Cara,
Sim, foi. Eu acho que o jogo contra a Brasília foi uma estreia o primeiro jogo do ano e tanto a estreia tem aquela ansiedade, né? A gente acaba cometendo alguns erros que não acontecem ao percorrer do ano, né? Quando a gente vai criando um pouco mais de casca. Já o jogo de Guarulhos foi um pouco mais difícil porque a equipe de Guarulhos é um pouco mais qualificada também, mas a gente conseguiu impor bastante o nosso ritmo. A gente evoluiu bastante do jogo de Brasília para Guarulhos. E assim foi na competição toda. E foi relativamente uma goleada. Acho que 14 bolas foi uma goleadinha. Matheus, como é que fica o goleiro nessas horas aí? É o que sofre mais dentro do handball? Eu digo que goleiro é o primeiro a chegar, é o último a sair. É quem mais tempo vai passar treinando, é quem tem que ter coragem. Então, acredito que ele sofre bastante, mas é um pilar da equipe tanto na vitória, ele é o herói, na derrota pode ser o vilão. Então, é uma posição que... sem puxar sardinha, mas eu acho muito importante, sim. Bem, para o terceiro jogo contra o GHC do Piauí, vocês já chegaram classificados, mas não sabiam que posição, né? Se seria o primeiro ou o segundo lugar da chave. Como é que foi esse terceiro jogo para a gente? Esse terceiro jogo contra o Piauí, apesar de já estar classificado, nós queríamos, obviamente, a vitória, passar em primeiro, para reafirmar a nossa posição. A gente sabia que seria um jogo bastante difícil contra a equipe do GHC, que eles têm uma tática muito diferente das equipes tradicionais, uma forma de trabalhar muito diferente, uma equipe que corre bastante, eles são muito físicos e, como esperado, foi um jogo bastante difícil, foi um jogo que nós tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos superar com o nosso coletivo, com algumas individualidades e deu tudo certo, conseguimos sair com a vitória para descansar. Foi um placar não tão elástico, né, como a gente viu nos dois primeiros jogos. Vocês pouparam jogadores para esse terceiro jogo? Já sabia que estava classificado ou não? Foi com força total? Eu acredito que a gente não poupou, mas também poderia ter feito algumas coisas diferentes. Mas como era o terceiro jogo e já no segundo dia seguido, acredito que fisicamente a gente não estava no nosso melhor. A gente estava assim, cansado de alguns jogos em sequência. E justo nesse momento pegamos a equipe que tinha... uma equipe muito rápida, com um vigor físico e muito aguerrido, que independente do placar, eles nunca deixam de correr, nunca desistem. Então a gente já tinha noção que seria um jogo um pouquinho mais difícil por esses motivos. Bem, passada a fase de grupos, o time se classificou, né, para as semifinais e desta vez o confronto foi com o Nacional de Santa Catarina, um jogo emocionante. Nós temos um VT ali que é um trecho dos momentos finais desse jogo que foi 25-24, a diferença de apenas um gol. A gente vai ver agora esse vídeo e aí o Gustavo comenta melhor sobre essa emoção que deve ter sido ali os últimos segundos da partida. Vamos acompanhar. Para estourar o relógio e quem sabe o Nacional sair com a vitória. Não pode vacilar nesse jogo, tá sem goleiro a equipe do Nacional. 10 segundos, vai pro all-in, 10 segundos, desarmado, sem goleiro, desarmado, sem goleiro, gol! Vitória do Taubaté! No estouro do relógio! Que jogaço, que jeito de ganhar o jogo, bola na mão, tudo para a equipe do Nacional, arriscou o treinador Chico que confiou, aí acontece, acabou errando o passe, bem o Lucas ali na roubadinha de bola, botou o braço na continuidade do passe, não conseguiu fazer a leitura da equipe do Nacional, 30 metros o arremesso, o Lucas botou essa bola lá dentro. E o Casarim que errou o passe, o cara que decidiu, o capita. Ele chamou a responsa. O handebol é esporte de coragem. Só que o handebol também tem uma coisa que é na vida chamada de ônus e bônus, causa e efeito. Tem risco, tem consequência. A consequência foi terrível para o Nacional. Que lutou muito, jogou muito. Acompanhamos os segundos finais aí dessa partida da semifinal emocionante, histórica, icônica, né? Você estava lá em quadro, vocês estavam lá, obviamente. Como é que foi esse momento, assim? Tem sangue frio para conseguir reverter esse placar? Cara, a gente sofreu muito esse jogo, muito. Eu acho que a gente começou muito mal o jogo e a gente foi arrastando esse placar aqui. A gente em Taubaté, acho que todos os times preferem jogar à frente do placar a maioria do tempo. E aí ficar alternando o placar contra um time que o Nacional, que é um time jovem e também muito físico, e também muito inteligente, tático, é complicado. E aí a gente conseguiu, faltando acho que 2 ou 3 minutos, empatar o jogo, que estava 2 bolas para eles.
A gente empatou e eles tiveram a bola, né? No final tava 24-24 de ganhar o jogo. Eles poderiam levar para prorrogação, só que eles optaram, né? Eles pediram timeout e tirar o goleiro e colocar mais jogador de linha, para jogar com superioridade numérica no ataque. E nesse momento, cara, eu acho que o atleta de handball, além de ter frieza, ele tem que minimamente rifar a bola. Ele não pode entregar a bola de bandeja pro defensor, onde ele pode pegar a bola e lançar de qualquer forma. Sei lá, ele arremessa pro gol, a bola vai estourar no travessão, o goleiro vai pegar. E aí eles acabaram errando um passe que foi crucial. O Lucas Mendes, no Lucão, né, nosso companheiro de time, conseguiu roubar a bola e ele já tinha identificado que estava sem goleiro. A gente também eu estava no banco, na troca, eu passo mais parte do ataque. E na defesa estava gritando, tá sem goleiro, e a gente estava até brincando aqui antes de entrar no ao vivo, que quando a bola vai indo, vai passando um filme, né, na cabeça, vai em câmera lenta. Mas tem que ter muito sangue frio para decidir um jogo desse. Eu acho que o Chico, que é o treinador do Nacional, ele poderia talvez levar o jogo para prorrogação, não sei. Mas foi uma escolha muito delicada. Se ele ganha, sim, gênio, né? Mas eu acho que a gente também conseguiu defender bastante, tanto que dá para ver no vídeo que a gente desloca bastante e consegue fazer esse último gol para conseguir classificar para a final, que foi icônico aí, foi de arrepiar. E aí vocês chegaram à final, né, Matheus? Mais uma vez contra um arquirrival, vamos dizer assim, um adversário clássico, que foi o Esporte Clube Pinheiros, né? Exatamente. Após essa semifinal duríssima, chegamos a uma final contra o Pinheiros, que é a equipe que disputamos o clássico da última década, né? Que todos já sabem. A gente já esperava assim, a gente não esperava esse placar tão elevado, mas quem estava ali no dia percebeu o quão unido o time estava, a emoção que a gente estava, o quão preparado a gente estava para esse jogo. E dentro de quadra a gente colocou essa prova, ouviu o que o técnico tinha a falar, defendemos muito bem, atacamos muito bem, então acabou se construindo um placar um pouco diferente dos últimos jogos, mas é só o início da temporada, então ainda tem bastante coisa para rolar ao longo do ano. Bem, além da conquista, né, a gente viu ali o placar foi 29-19, né, a gente vê diferença de 10 aí, parece até que é um placar elástico, mas na realidade é outra coisa, né, quem está lá em quadra, vive isso, vivencia, sabe o quanto é difícil fazer um ponto de cada vez, né? Sim, eu acho que, como o Matheus falou, a gente não esperava que fosse placar desse. Pinheiros e Taubaté fazem finais há anos aí e raras vezes para mais de 5, 6 gols, é sempre muito apertado o jogo. Só que uma frase até que o André falou depois com a gente na volta dessa viagem, que esse jogo raramente acontecerá de novo. As coisas deram muito certo pra gente, eu acho que a nossa energia estava muito elevada em questão de união de grupo, de vontade, de gana, de garra. E taticamente também, eu acho que a gente estava com a cabeça muito fria para jogar. A gente estava muito tranquilo, muito tranquilo. E quando você começa a dominar o adversário, que é o seu arquirrival, é o time que você mais faz finais, o time que você tem uma rivalidade, que às vezes você sai esquentado do jogo, tem uma briga, coisa, você começa a dominar ele dentro da quadra, você começa a levar o jogo com placar elástico. Então, eu acho que isso mostrou também a força do elenco, eu acho que nosso elenco está bem forte. Como o Matheus falou, tem muita água para rolar, mas o primeiro do ano já é nosso. E Taubaté campeão, a seleção da Copa não poderia ter os destaques dos jogadores de Taubaté. Vou pedir a tela cheia, por favor, para colocar os destaques da seleção da Copa. E tem jogadores aqui de Taubaté. Essa é a arte, né, dos campeões. E a gente tem ali, ó, o André Silva, o Lucas Papai, o Gustavo Andrade e o Gabriel Rosa como os atletas escolhidos aí pela seleção da Supercopa. Surpresa? Cara, modéstia à parte, mais ou menos, não sei, talvez. Ano passado eu fui eleito também MVP e melhor armador central da competição da Liga Nacional, que é a maior competição do Brasil. Eu sempre falo para todos os atletas do nosso time, eu acho que hoje, por ser uma referência, eu também tento dar o exemplo, sempre trabalho muito para isso, sou o que mais gosto de fazer extra, pós-treino, pós-quadra, e isso reflete. Eu acho que isso reflete o trabalho. Explica para o nosso público o que é o MVP ou MVP. O MVP é o jogador Most Valuable Player, se não me engano em inglês, que é o jogador mais valioso da competição ou da partida, né? E conseguir ser nessa primeira edição da Supercopa do Brasil é muito gratificante. Eu acho que honra um trabalho que eu vim fazendo desde a seleção, que eu peguei a fase, nas férias, na pré-temporada,
e tudo que eu venho conquistando nos últimos tempos. Essa conquista individual não é só minha, óbvio, eu não jogo sozinho, eu jogo com 16, 20 pessoas, contando a comissão, 16 atletas, mas eu fico muito feliz porque eu vejo que todo o trabalho, todo o suor, todo o sangue que eu luto ali está dando recompensa. Bem, tudo isso se materializa, né, nos troféus e medalhas. Explica pra gente o que é cada um, pra gente poder encerrar aqui o nosso papo e as nossas homenagens para vocês. Tá, eu vou explicar os meus, depois o Matheus explica os dele. Esse troféu é o de melhor jogador do campeonato, do MVP, que está aqui. Esse é o de melhor armador esquerdo, né? Não é muito minha posição, né, mas foi o que a competição me deu. Esse aqui foi o de craque da galera, da final. Essa aqui é a medalha de campeão e esse aqui é o troféu. Esse é o troféu. O Matheus fala dele. Eu posso levar quase todas as medalhas possíveis do campeonato, né? Eu tenho aqui a de campeão e a minha de MVP da final. Então, quero parabenizar mais uma vez, né, os jogadores aqui se disponibilizaram. Também agradecer à Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté, a Nicole, que tem feito essa intermediação com as pautas também. Nicole, muito obrigado. E a gente fica aqui, ó, de portas abertas para receber novos resultados, novas participações. Se quiser divulgar algum tipo de ação para a criançada de base, para os adolescentes. E mais uma vez parabenizar. Nosso estúdio aqui tem poucas pessoas hoje, mas eu vou pedir uma salva de palmas de todo mundo que está aqui no estúdio. Talvez o pessoal da TV vai ouvir aí. Então, uma salva de palmas para os nossos campeões. Gustavo, muito obrigado. Deixa uma mensagem aqui para a nossa população. Eu queria agradecer o espaço a vocês todos que estão aqui. Eu queria dizer também para a população que assiste aqui de Taubaté que se você tem um filho, tem um conhecido que é criança, adolescente, que quer ingressar no handball, as redes sociais estão aí, @handballtaubaté, você pode entrar em contato. É muito gratificante quando a gente vem aqui com espaço para poder falar do nosso esporte, das conquistas que a gente tem e consegue trazer mais pessoas, mais crianças e adolescentes, né, para o esporte. Foi assim que eu comecei também, foi com exemplos. Eu acho que a gente está dando exemplo para a cidade, a gente está trazendo título. Tem muita água para rolar ainda durante o ano. Eu espero voltar aqui um dia, talvez trazer mais troféus, né? E eu acho que é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e todo mundo que está aqui. Obrigado. Matheus, obrigado. Deixa uma mensagem também para a população de Taubaté. Eu queria agradecer a vocês, a toda a cidade por estar acompanhando. Pegando um pouco do gancho do que o Gustavo falou, é muito importante a gente trazer as crianças para o esporte. Eu também tive exemplos, vim de um projeto social do Rio de Janeiro em que o lema é educar através do esporte, é transformação social. Então é muito importante a gente poder ser exemplo para essas crianças, para elas poderem ver que existe um futuro, além do que elas estão enxergando ali. E queria agradecer novamente por estar acompanhando e que continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e que a gente consiga trazer muitas vitórias para a cidade novamente. Rapidamente, Gustavo, qual é o próximo campeonato de vocês, o próximo desafio? Então, o próximo desafio é o Sul Centro-Americano de Clubes. Agora, em dia 18 de maio, inicia, termina dia 24. E a Liga e o Paulista vão até o final do ano. Vamos estar aqui, ó, torcendo e acompanhando todos vocês, viu? A seguir aqui no Mix, nós temos o nosso quadro Mix Sustentável. A gente vai falar sobre os efeitos da poluição sonora na vida de pessoas com transtorno do espectro autista. Fique conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quarta-feira, 2 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara. E agora você fica por dentro dos programas que você confere amanhã aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã na nossa programação? Amanhã, quinta-feira, dia 3 de abril, a partir das 9h30 da manhã, tem as principais notícias e informações, a previsão do tempo, as condições das estradas, com o Boletim Câmara, o telejornal apresentado por Ana Laura Costa, que também traz o quadro Fiscalização Pública
e também entrevistas de interesse da nossa sociedade. Amanhã o nosso destaque à tarde é o Mix da TV de quinta-feira, que começa às 2 horas ao vivo, e amanhã tem estreia de novo espaço aqui. A gente vai falar sobre os escritores de Taubaté. Afinal de contas, abril é o mês do livro, o mês dedicado à leitura, e a gente quer falar sobre a capital nacional da literatura infantil, que é a cidade de Taubaté. Então na tela, portanto, os destaques da nossa programação de amanhã aqui na nossa emissora. E agora a gente segue o nosso Mix. Hoje é quarta-feira, tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente. Está no ar o Mix Sustentável. A gente segue aqui com o nosso quadro Mix Sustentável, com os desafios relacionados à poluição sonora nas grandes cidades para quem tem transtorno do espectro autista. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, todo ser humano tem direito ao descanso e também ao lazer. Um dos grandes desafios para quem tem transtorno do espectro autista, TEA, nas cidades grandes, é aprender a lidar com a poluição sonora, que é o nosso assunto de hoje aqui do nosso quadro. Especialmente a poluição gerada por som automotivo, carros e também ambientes de grande aglomeração, como é o caso de bares, boates e até mesmo distribuidoras de bebidas. Isso faz com que a palavra descanso praticamente desapareça da rotina do cidadão comum. Para as pessoas com TEA, essa situação se torna um grande tormento, principalmente por causa do transtorno de processamento sensorial, chamado de TPS, que é uma condição neurológica que altera a percepção do cérebro em relação a determinados estímulos. Essa condição gera o fenômeno conhecido como hipersensibilidade sensorial, em que as pessoas com autismo têm dificuldade de lidar com estímulos intensos. Os finais de semana são particularmente mais desafiadores em cidades com vida noturna agitada. E a ideia de que morar em bairros afastados é sinônimo de sossego e tranquilidade, isso ficou no passado, até porque as cidades estão desenvolvidas e essa questão do ruído, da poluição sonora, acaba atingindo diversos bairros aí, dependendo da região. Para evitar essas crises mais severas devido à exposição ao barulho e às noites mal dormidas, pessoas com TEA têm recorrido a usar acessórios como tampões de ouvido para tentar dormir melhor. Bem, mas quais são as consequências da exposição prolongada ao barulho? É um mal para toda a sociedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a exposição prolongada ao barulho pode causar perda auditiva permanente ou zumbido nos ouvidos. No caso de pessoas com TEA, essa exposição pode desencadear crises de ansiedade ou, em situações mais graves, levar a um meltdown, uma crise que causa esgotamento físico e emocional como consequência do estresse acumulado. E o uso de som alto aqui no Brasil é considerado crime? Pois é. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, a poluição sonora é considerada um crime, conforme previsto no artigo 54, com pena de 1 a 5 anos de detenção. Contudo, essa legislação, assim como o Código de Posturas Municipais, raramente é fiscalizada pelos órgãos públicos. Infelizmente, o poder público, aí, na maioria das vezes, acaba não percebendo esse problema e isso prejudica, para justamente não prejudicar as atividades econômicas de bares e restaurantes. Associações de classe frequentemente pressionam para minimizar ações de combate à poluição sonora, enquanto a população é prejudicada por decisões que priorizam interesses econômicos em detrimento do bem-estar comum. Bem, no caso das pessoas com transtorno do espectro autista, essa poluição sonora, ela tem um impacto muito maior, mas é possível fazer denúncias. Existem alguns caminhos para você denunciar. A Polícia Militar, geralmente, é o caminho mais usual. Você pode ligar para a PM e solicitar que eles intervenham para reduzir o som no local causador do incômodo. Também é possível registrar um boletim de ocorrência que pode ser feito até online, sem a necessidade de sair de casa. O Ministério Público também, você pode ter acesso, caso as opções anteriores não resolvam. O Ministério Público da sua região é um órgão que você pode procurar para tentar ter os seus direitos garantidos. É importante reunir todas as provas que você tiver, como imagens, áudios, vídeos e protocolos de atendimentos anteriores feitos em órgãos de fiscalização. Aí você pode solicitar que o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública contra o município ou contra o estabelecimento responsável, buscando reparação pelos danos causados pela exposição prolongada ao barulho.
Aqui em Taubaté, a Prefeitura tem exigido a apresentação do EIV, que é o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, antes de emitir as licenças de funcionamento de estabelecimentos que gerem ruído. As ações, ou melhor dizendo, as informações que eu te passei agora aqui no Mix Sustentável são do canal Autismo e também do portal O Vale. E com essas dicas ambientais de hoje, nós encerramos o nosso quadro Mix Sustentável. Na próxima quarta-feira a gente volta com outras informações, outros assuntos aqui no Mix Sustentável. Afinal de contas, agora no mês de abril, a gente celebra o Dia do Planeta Terra e nada melhor do que trazer temas relevantes aqui sobre a nossa sociedade e a preservação do meio ambiente. E agora nós vamos com o nosso segundo short de hoje, o Desbravando Taubaté. Você já conhece, né? Nele, nossa equipe explora os 4 cantos da cidade e nesse trecho que separamos para você, nós fomos até o Museu Mazzaropi e conversamos com Seiti Alencar sobre a história de criação do espaço. Vamos ver? Solta o play! Depois da gente conhecer mais sobre a vida de Mazzaropi, agora a gente vai conhecer detalhes do museu. Vou continuar conversando aqui com o Seiti. Seiti, quando começa a ideia aqui deste museu? A ideia do museu veio no começo da década de 90, com o João Roman, que era fã do Mazzaropi. Esse prédio atual ele foi construído em 2010, mas o trabalho de acervo do museu já vem desde lá dessa época aí, da década de 90. Então depois foi construído aqui em 2010 e ampliou aqui a estrutura e o trabalho da equipe do Museu Mazzaropi. São muitos itens, né? A gente vê aqui. Quantos itens vocês têm mais ou menos aí catalogados e quais os espaços que o visitante vai conhecer aqui? Então, são mais de 20 mil itens. A maioria desses itens são documentos, né? Fotos, roteiros e coisas desse tipo. E aqui no museu, a gente tem uma exposição que é dividida em algumas partes, né? Quem entra aqui nesse foyer aqui principal vai encontrar equipamentos que contam também sobre a história do cinema nacional, né? Tem câmeras aqui que foram usadas, originais do Mazzaropi, você encontra projetores de cinema, equipamentos de áudio, de edição, até numa época que era tudo analógico, né? Não tinha o digital. Então é possível você conhecer a história do cinema nacional aqui nesse primeiro salão do museu. Aí passando ali para a exposição seguinte, você tem uma linha do tempo, né, contando toda a história do Mazzaropi, com ilustrações, com texto. Quem quiser vir sozinho aqui consegue, é autoexplicativo, todos os painéis. Então, além dessa linha do tempo, tem painéis interativos, você consegue assistir os videoclipes dos filmes do Mazzaropi, você consegue entender um pouco dos princípios do cinema através desses painéis. Tem uma vitrine ali com vários objetos originais, com figurinos que foram usados pelo Mazzaropi, objetos pessoais da casa dele. No andar de cima a gente tem um mezanino ali que tem cenários que foram usados nos filmes dele, tem móveis da casa do Mazzaropi. Fora isso, a gente tem sempre eventos. Todo mês a gente tem exibições de filme, a gente tem eventos para fomentar a cultura local aqui, a cultura de artesanato, de artistas. Comes e bebes e tudo mais aqui da nossa região. Seiti, nessa primeira entrada aqui nesse foyer, quais são os equipamentos que chamam a atenção? Eu sei que tem uma câmera chamada orelha de Mickey, tem um pescoço de girafa. O que mais a gente encontra de curiosidades aqui? Então, tem curiosidades assim para a gente entender como era feito o cinema naquela época. Por exemplo, essa câmera que você falou, orelha de Mickey, é pelo formato dela que ela se assemelha, né, à orelha do Mickey ali, são as películas, né, que ficam em cima da câmera. E uma curiosidade sobre ela é que essas películas rodando ali em cima da câmera, ela faz um barulho alto ali, né, durante a gravação e impossibilita a captação do áudio ali, do som direto da gravação. Então naquela época do Mazzaropi eles gravavam só as imagens com as câmeras e depois toda a sonorização do filme era feita de forma artificial. Então vento, chuva, animais, era tudo artificial. Até o ator ele tinha que ir para um estúdio e dublar ele mesmo, ele dublava ali a cena. Por isso que a gente assiste muitos filmes nacionais antigos e dá para perceber que está dublado, a gente não entende muito bem, é por conta dessa limitação técnica das câmeras. Depois tem uma outra câmera ali que é a Mitchell, a gente tem na exposição a capa da câmera, né, que é um blimp, a prova de som que o Mazzaropi importou ali dos Estados Unidos, só ele tinha no Brasil essa câmera, e acopla essa câmera dentro dela, né, uma câmera parecida com essa orelha de Mickey, né, eles acoplam dentro desse blimp,
para poder abafar o som e captar o som direto. Então, os últimos filmes do Mazzaropi da década de 70 são dos primeiros nacionais a ter o som direto ali, original da gravação. Então, tem um pouquinho de história do cinema aí também no museu. O visitante ou turista que estiver aqui em Taubaté e quiser conhecer mais detalhes do museu, como é que faz para entrar em contato e qual é o horário de funcionamento de vocês? Então, atualmente a gente está abrindo de terça a domingo, no período da manhã. A gente funciona das 8h30 até o 12h30. E a entrada é permitida até meio-dia. E os contatos a gente pode atender por telefone, que é o 12 3634 3446. Quem quiser pode enviar e-mail também, comunicação@museumazzaropi.org.br. Para grupos que desejarem agendar aqui uma visita guiada, a gente atende quando é 10 ou mais pessoas. Aí pode enviar um e-mail ou ligar aqui e combinar o agendamento. A entrada do Museu Mazzaropi, a gente cobra um ingresso, né? E a gente oferece também o benefício da meia entrada. Então tem uma entrada inteira e uma meia entrada que a gente oferece para estudantes, professores, melhor idade a partir de 60 anos e PCD também. E aí essa meia entrada é condicionada à apresentação de algum documento, né? Comprovando a situação de cada um. O programa completo você assiste no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté e agora em 2025 estamos preparando uma nova temporada pelos 4 cantos da cidade. O Mix da TV vai chegando ao final, mas amanhã tem estreia aqui ao nosso quadro TBT em homenagem ao mês dos escritores infantis. É o nosso quadro sobre a capital nacional da literatura infantil e nós vamos conversar com escritores aqui de Taubaté. E quem preparou um recadinho desta nova série é a Mariana Valente. Vamos ver. Em abril, o Mix da TV traz uma edição especial para celebrar o legado literário de Taubaté, reconhecida como a capital da literatura infantil. Vamos mergulhar nas histórias que inspiraram o imaginário de gerações e conhecer um pouco mais sobre 3 grandes autores da região. Prepare-se para uma viagem no tempo com Mazzaropi como herança, de Ana Paula Vaz Boechat, que traz à tona a figura de um ícone do cinema e seu legado literário. Também vamos falar sobre Krenak, o menino de braços compridos, de Teresa Cristina Bendini, uma obra emocionante que resgata a cultura indígena de forma sensível e tocante. E não poderia faltar a fantasia e o mistério, com Causos de Assombramento em Quadrinhos, de Maurício Pereira, que promete prender a atenção dos fãs de histórias assustadoras. E claro, o Mix da TV vai contar essa trajetória com muito carinho, celebrando os talentos locais e batendo um papo com cada autor. Embarque nessa jornada conosco. Espero você! O convite está feito, então eu te espero amanhã aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se estiver assistindo a nossa reprise, continue acompanhando a nossa grade. Até amanhã aqui na TV Câmara Taubaté.